Descobri a traição pela Alexa e gravei cada palavra. A Alexa me revelou. Sim, aquela caixinha simpática que responde clima, toca música e acende luz. Eu não fazia ideia de que ela também podia acabar com o casamento. Tudo começou quando eu notei um hábito novo da minha mulher. Ela saía do quarto para atender ligações. Sempre com a desculpa de que o sinal era ruim. Em pleno 2025, dentro do próprio apartamento. Desculpa, esfarrapada, mas eu calei, observei e comprei outra Alexa. Uma igualzinha. O que ela não sabia é que essa nova eu configurei no mesmo grupo de dispositivos da casa e que o microfone dela gravava tudo. Absolutamente tudo. Cada conversa, cada suspiro. Quando percebi o poder que eu tinha nas mãos, soube que não dava mais para fingir que nada acontecia. Tinha chegado a hora de saber quem dormia comigo todas as noites. E a resposta não era boa. Instalei a caixinha no quarto, escondida, e deixei rolando. Meu coração batia como tambor de escola de samba cada vez que eu saía de casa. A vontade de voltar correndo era absurda, mas eu resisti. Precisava de provas. E elas vieram. Em 3 dias, tive minha confirmação. Era o nome dele. Felipe. Nunca confiei nesse cara. Colega de trabalho dela. Sorrisinho amarelo, sempre gentil demais. Tinha algo falso ali. E eu sabia. A gravação dele dizendo que sentia falta do cheiro dela. Que aquela noite no hotel não saía da cabeça. Haha. Ela riu. Disse que eu era um chato e que merecia ser enganado. O pior? Aquilo não foi o pior. A parte que me destruiu veio depois, quando ela contou detalhes sobre como fazia para sair de casa, sobre os apelidos idiotas que usavam, sobre como o nosso quarto era chamado de cenário por eles. Um teatro. A minha vida virou piada. O pior foi me ouvir sendo imitado. Ela usava a minha voz debochando. Dizia que eu era previsível, sem graça, e que só pensava em planilhas e boletos, que aturava meu toque porque eu pagava as contas. E ele ria, um riso baixo, nojento, como quem se sente superior. Eu travei. Fiquei olhando para a parede do quarto por 1 hora sem me mexer. Tava tudo lá, cada palavra. Salvei os áudios, organizei por dia, hora, assunto. Fiz uma pasta chamada Teatro de 2 e comecei a planejar. Se eles achavam que eu saí por cima, estavam bem enganados. Eu não ia gritar, eu ia chorar, eu ia desmantelar. E cada passo seria frio, metódico, silencioso. Eles iam sentir a mesma impotência que senti, e principalmente, ela ia descobrir quem era o verdadeiro estrategista daquela casa. Decidi esperar o momento certo. Continuei agindo normalmente. Beijo de boa noite, café na cama. Até inventei uma suposta promoção no trabalho para justificar meu bom humor repentino. Ela acreditou. Estava tão cega de autoconfiança que nem cogitou que eu soubesse. O ego era o amante principal dela. Num sábado, falei que ia passar o dia em um evento da empresa. Na verdade, fui direto ao RH. Pedi afastamento. Juntei todos os extratos, inventários, provas. Conversei com o advogado amigo. E marquei uma reunião com o síndico do prédio. Tudo silencioso. Tudo cirúrgico. Quando ela recebesse meu presente final, ia ser um feriado. Mas não um de comemoração. Ia ser o feriado que marca o fim de um império de mentiras. E a queda dela seria lenta. Com o gravador ainda funcionando, eu aguardei mais 1 semana. E às vésperas do nosso aniversário de casamento, preparei o jantar. Toalha nova, vinho caro, velas. Ela chegou do trabalho com cara de quem já sabia que ia me manipular de novo. E eu fingi, servi, brindamos. Ela fez um discurso patético sobre como nossa relação tinha amadurecido. Só eu sorri. Até que eu disse: "Tem um presente para você, mas precisa ouvir antes." Liguei a caixa. Play. A voz dela ecoou, com todas as palavras. Ele dizendo que adorava quando ela se vestia de branco. Ela chamando ele de meu homem secreto. O rosto dela desmontou. Não teve como disfarçar. Ela reconheceu cada frase, cada entonação. E pela primeira vez, ficou muda. Nem uma desculpa, nem um álibi. Primeiro ela congelou,
Depois, tentou rir. Um riso nervoso, seco. Disse que era uma pegadinha, que eu tava maluco. Mas quando a gravação seguiu com ela descrevendo como fazer pra me enganar, o teatro desabou. Atirou a taça na parede, começou a gritar. Me chamou de doente. Eu permaneci calmo. Peguei a pastinha com os áudios, coloquei na mesa. Tem mais, viu? Ela empalideceu. Eu não queria vingança impulsiva. Queria o desmonte completo. Ela tentou correr por quarto. Tranquei a porta com chave. Ainda não acabou. Senta. Não era violência. Era controle. O controle que eu não tive por meses. E agora estava de volta. Ela sentou. Não por obediência, mas por medo. Medo do que eu sabia. Medo do que viria. Mostrei as fotos dela com o tal Felipe entrando no motel da Marginal. Recebi de um amigo taxista que me devia um favor. Mostrei prints de mensagens clonadas, do e-mail dela acessado de um tablet antigo. Cada vez que eu revelava algo, ela afundava mais. Quando terminou, soltei. Na segunda, você assina a separação. Tudo já está resolvido com o advogado. Você sai do apartamento em 10 dias. Vai levar o que trouxe. Não vou te humilhar, mas também não vou passar pano. Ela chorou. Implorou, caiu no chão, prometeu mudar. E eu só olhava. Frio. Um homem depois da guerra. Quando ela viu que não ia conseguir me dobrar, me chamou de monstro. Eu sorri. Diz que monstros não fazem café da manhã por 3 semanas enquanto se preparam para não explodir. Que monstros não pagam terapia para tentar entender onde erraram. Que monstros não gravam, eles traem. Peguei minha mochila, fui para casa da minha irmã. Ela ficou lá, sozinha. Pela primeira vez, a Alexa se calou, e eu também. Mas ela não aceitou fácil. Segunda-feira chegou e nada de assinar. Fui ao cartório, advogado do lado, documentos na mesa. Ela mandou mensagem dizendo que precisava pensar. Pensei que fosse medo. Não era. Era jogo. No terceiro dia recebi uma notificação judicial. Ela queria partilha igual. Queria metade do apartamento que é meu desde antes do casamento. Começou a alegar dependência emocional. Disse que eu era controlador, manipulador, que ela teve um surto emocional. Inventou versões. Tentou inverter narrativa. Queria tempo. Tempo para arranjar advogado. Tempo para limpar a imagem. Enquanto isso se recusava a sair do AP. Foi guerra fria. Eu dormia na casa da minha irmã, mas aparecia todos os dias, mesmo que fosse só para pegar uma camiseta. Não ia deixar ela achar que podia me apagar dali. Contratei uma perita de áudio. Todos os arquivos da Alexa foram protocolados em cartório, registrados com data, hora e local. Os advogados seguiram com uma liminar para obrigar a desocupação do imóvel. Ela entrou com recurso, disse que não tinha para onde ir, que estava emocionalmente instável. Começou a postar fotos de igreja, texto de autoajuda e fez um boletim de ocorrência dizendo que eu estava vigiando ela. A ironia, mal sabia que ela é quem foi vigiada esse tempo todo. Não satisfeita, ela começou a se fazer de vítima publicamente. Foi na empresa onde eu trabalhava, conversou com colegas meus, conta uma versão distorcida dos fatos. Diz que eu surtava, que ouvia vozes, que a trancava em casa. Alguns idiotas acreditaram, outros não, mas o estrago começava a ser feito. Ela foi na igreja da minha mãe, chorou no culto, pediu oração em voz alta e a própria família ficou dividida. Enquanto isso, ela seguia dentro do apartamento, se negando a sair, mas gravando stories no espelho da nossa antiga cama como se fosse dona da paz. A cara de pau tinha limite. E ela cruzou faz tempo. A gota d'água veio quando eu descobri que ela estava tentando vender minhas coisas. O relógio antigo do meu avô apareceu em um marketplace local. A descrição? Peça rara, perfeito estado. Motivo da venda? Mudança de vida. Reconheci a foto de cara. Era meu. Eu mesmo tinha tirado aquela foto anos atrás. Entrei em contato com o comprador fingindo interesse. Combinei o encontro. E quando apareceu, quem estava com o objeto? A própria. Táxi na porta. Sorriso cínico. Nem piscou. Foi ali que eu explodi. Liguei pro advogado na hora. Pedi providências urgentes. Ela ia sair. Nem que fosse escoltada. Ela não recuava. Pelo contrário, parecia cada vez mais disposta a fazer papel de santa martirizada. Fez uma live, chorando, falando sobre traições emocionais. Disse que muitas mulheres sofrem em silêncio com homens frios, obcecados por controle, e que a tecnologia estava destruindo relacionamentos. Eu assistia, de longe, sem interagir. A família dela mandava mensagens, exigindo que eu fosse mais compreensivo, dizendo que ela estava abalada, que era uma fase, como se fosse uma TPM prolongada e não o adultério completo.
O processo estava travado, a liminar não saía, a juíza pediu audiência de conciliação. Quase vomitei. Sentei diante dela, olhos nos olhos. Ela sorriu, um sorriso cínico. Perguntou se eu não podia repensar tudo, que Deus era um Deus de reconciliação. A mulher que dormia com o outro no nosso quarto agora citava a Bíblia. A queda dela precisava ser maior, porque ainda se achava de pé. Consegui um dossiê completo com a ajuda do meu advogado. Não só os áudios e prints, mas também recibos, movimentações bancárias, registros de localização, gastos e motéis pagos com o nosso cartão compartilhado. Fiz questão de apresentar tudo no próximo despacho. A juíza analisou. Marcou nova audiência, dessa vez para definição da partilha com base na contribuição real de cada parte. Ela perdeu a pose. Entrou na sala pálida. A advogada dela já sabia que ia perder. Eu apenas cruzei os braços. A expressão dela não era mais de vítima, era de desespero. E o Tom Felipe, sumido, não respondia mais às mensagens dela. O homem secreto desapareceu assim que a sujeira ficou exposta. Ninguém queima bomba relógio emocional na própria cama. Ela saiu do apartamento por ordem judicial, mas fez questão de quebrar algumas coisas antes. Riscaram meu carro na garagem, sumiram documentos meus da gaveta. Um notebook apareceu com a tela estourada. Eu não tinha dúvidas de que era obra dela, mas não fui à delegacia. Não vale mais a pena. O que eu queria era a paz. Era recuperar minha casa, meu tempo, minha sanidade. E consegui. Aos poucos fui redecorando cada cômodo, de fim a cama antiga. Troquei até a pintura das paredes. Tirei qualquer cheiro que lembrasse ela. Alexa continua aqui, mas agora toca jazz e responde apenas minhas perguntas. Toda vez que a luz azul acende, me lembro que foi ela que me abriu os olhos. Não sou grato pela traição. Sou grato por ter acordado e finalmente dormido bem de novo. Ela foi morar na casa de uma tia, pelo que ouvi dizer. Disse que precisava se reestruturar, mas a verdade é que já estava sendo mal falada até entre os próprios. O Felipe nunca apareceu mais, nem para buscá-la, nem para ajudar em nada. Ela ficou sozinha, do jeito que nunca imaginou que ficaria. Até as amigas que antes batiam palmas para a mulher empoderada se afastaram. Quem é que quer se associar a uma traidora que foi flagrada por uma Alexa? Ela virou motivo de piada nos grupos do condomínio. Disseram que um dos áudios vazou. Eu não fazei nada, mas confesso que não movi um dedo para impedir. Quer fazer fama? Então que lide com os holofotes. Ela chegou a me ligar um dia. A voz baixa, rouca. Disse que estava passando por um momento difícil, que lembrou de mim ouvindo uma música. Eu desliguei. Sem resposta, sem ódio. Só desliguei. A página estava virada. Ela só ainda não tinha entendido isso. A audiência final chegou. Sala fria, luz branca. Meu advogado de um lado, ela do outro. Diferente da primeira vez, ela estava abatida. Os olhos fundos, maquiagem pesada para disfarçar. Usava uma roupa que tentava passar dignidade. Mas a postura, caída. Quando a juíza leu a decisão e declarou que ela não teria direito ao imóvel, nem a indenização que tentava forçar, ela chorou. Mas foi um choro sem plateia. Digno por ironia. O papel de vítima já não colava. A juíza, mulher experiente, olhou para ela com um misto de pena e desprezo. Disse que as escolhas têm consequências. E o tribunal não é lugar para encobrir remorsos tardios. E eu só queria sair dali e nunca mais ouvir a voz dela, nem pelo viva voz da Alexa. Voltar a respirar sem olhar por cima do ombro levou um tempo. A paz não veio de uma vez. Ainda tinha coisas dela no fundo de armários, notificações atrasadas, burocracia. Mas aos poucos, o silêncio da casa deixou de ser barulhento. Acordava e ouvia só os pássaros. Comecei a cozinhar mais, a sair com amigos, a caminhar no parque. Uma vizinha que eu sempre achei simpática me chamou para um café. Nada romântico, só duas pessoas que sabem que a vida também recomeça. E pela primeira vez em muito tempo, eu disse sim, sem medo. A traição não me fez melhor, mas me arrancou da ilusão. E me colocou de volta no eixo. A Alexa, ironicamente, continua na sala. Um lembrete de que tecnologia não é vilã. Vilão é quem mente na frente dela. Ela sumiu das redes. Pelo menos dos perfis antigos. Soube por um amigo em comum que ela tentou começar uma nova conta, com outro nome e outro estilo. Mas o rastro da vergonha é difícil de apagar.
Ainda mais quando a verdade ecoa em áudios, provas e consequências. Felipe mudou de cidade, segundo disseram. Pior pra ele, levou junto o caos que ajudou a criar. E eu não fiz escândalo, não publiquei exposições, não procurei justiça em curtidas. Eu vivi, em silêncio, reconstruindo, sem pressa, sem espetáculo. Porque a maior vitória não é destruir quem te traiu, é seguir tão bem que a pessoa tem que inventar mentiras para justificar a própria ruína. E ela inventou, mas ninguém mais escuta. Hoje, quando alguém me pergunta se me arrependo de ter confiado nela, eu respondo, não. Porque o que me destruiu também me acordou. Eu o aprendi. E não foi uma lição de amor. Foi uma lição de lucidez. Amar não é cegar. Confiar não é se calar. E perdoar não é esquecer o que fizeram com você enquanto você dormia ao lado do inimigo. Eu sigo, livre, inteiro, e com a certeza de que a Alexa não foi a culpada. Ela apenas me deu a chance de abrir os olhos antes que fosse tarde demais. E, sinceramente, toda casa devia vir com uma dessas. Não pelo conforto, mas porque verdade, às vezes, só se escuta no eco de uma voz automatizada. Essa história é um exemplo de como a tecnologia pode virar o jogo quando menos se espera, mas também mostra como a traição, quando alimentada pela arrogância, cega completamente. Ninguém aqui é herói, mas que o protagonista foi genial, haha, isso foi. Se você curte histórias intensas e cheias de reviravoltas, inscreva-se no canal agora mesmo e vem fazer parte da nossa família. Todo dia tem um novo relato que vai mexer com você. Não perde!